Oi meninas, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a compulsão alimentar tratada no espírito. Faz uns 2, 3 dias que eu não durmo, acho que uns 2 dias que eu não durmo, por isso que eu tô com essa olheira, mas eu quero falar, meninas. Então eu vim aqui pra isso porque eu já tô prolongando com esse vídeo faz um tempão, né? Então liga não, mas vai que vai, né? A minha fé é uma fé hebraica. Ela não é uma fé judaica, ela é uma fé hebraica. O que é isso? Eu tenho a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não tenho a fé dos judeus de hoje, que fizeram para si uma religião onde eles aceitam numerologia, onde eles aceitam coisas que não são do Pai, mesmo porque nós sabemos quem é que eles vão colocar no trono, né? Não é o nosso Messias, não é o nosso rei. Então a minha fé é hebraica e não judaica. E como uma pessoa que tem fé hebraica, eu fui introduzida na videira, e quando você é introduzida na videira, você passa a ser judia ou judeu, um nome, né? Espiritual. O que é isso? Não é essa fé judaica, porque a palavra fala que os judeus naturais hoje eles são considerados Sodoma e Egito para o Pai. Mas judeu espiritual é aquele que tem a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi introduzido na videira, e não tem como falar que você foi introduzido na videira e não cumpriu o que a videira manda você cumprir, não é? Então, assim, hoje existe um povo que foi tirado da videira, que são os judeus naturais, né? E um povo que nunca esteve, que são os gentios. Então a videira, assim, é como se tivesse zerado, né? Quando os judeus foram rejeitados. E agora essa videira, ela está aberta tanto para judeus naturais quanto para qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer nacionalidade que obedeça ao Pai. Então ele se torna judeu espiritual. Ele é introduzido na videira, e para ser introduzido na videira ele tem que comer da videira, ele tem que viver a videira, ele tem que obedecer a videira de Gênesis e Apocalipse, né? A palavra fala assim: não só de pão viverá o homem. Quem é o pão? Yeshua, né? Tem gente que chama de Yahushua. Ele é a videira verdadeira, ele é o pão que desceu do céu. Mas tem pessoas que rejeitam o Velho Testamento, é ele mesmo que fala assim: não só de pão viverá o homem, né? Não só do Novo Testamento, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gênesis e Apocalipse. Então uma pessoa introduzida na videira, ela não rejeita nada, nem de Gênesis nem de Apocalipse. E ela entende que o Messias fala assim: mas não era assim no começo. Mas você não deu carta, Moisés não deu carta de divórcio? Mas não foi assim desde o começo. E como ele está nos levando de volta ao começo, ele está falando assim: vai ler o começo como era. É ao começo que eu estou levando vocês, à perfeição. Então não vem colocando os errinhos dos outros e falando: mas ele fez isso. Não, mas não era assim desde o começo. Se você quer ser levado ao começo, presta atenção no começo. Aquele que não liga para os pequenos começos não podem continuar, não é? Não pode continuar com ele. Bom, eu dei essa introdução para mostrar por que eu estou fazendo esse vídeo. Qual foi a minha intenção de começar a lutar contra a compulsão alimentar através do espírito? E o resultado disso, a fase que eu estou, porque tudo é um processo, o porquê eu uso o Mother Diet hoje. E vamos lá! O mundo, ele foi alterado por Satanás. Satanás alterou e o homem aprovou. Então hoje a gente vai falar sobre um mundo alterado, onde ninguém tem razão, porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos da glória estão, e todos querem ter razão. Na verdade, nós estamos caminhando numa verdade como se a gente se olhasse num espelho antigo. A gente consegue ver fragmentos da verdade e não a verdade completa. Nós estamos falando sobre compulsão alimentar e depressão. A única verdade é o Messias. Fora dele não há verdade, é o que eu acho que você acha. Mas o que eu acho que você acha se encontra hoje sob pena de morte. A nossa única oportunidade de ter vida é estarmos nele. Por exemplo, você acha que alguns médicos e alguns nutricionistas, alguns nutrólogos estão com a verdade, mas eles falam para vocês substituírem o óleo por banha de porco, porque é muito mais saudável. Começam a dar exemplo lá atrás da nossa avó que não tinha doença tal, né? Não é assim? Mas se você pegar a verdade, ele vai falar que banha de porco, o porco em si, não é comida. E além de não ser comida, é abominação para Adonai. O que é uma abominação? Abominação é algo onde aquela coisa tem um contato, uma porta aberta para demônios. Então uma banha de porco que muitas pessoas falam como é tão saudável, Adonai está falando para nós: não comam. Então muitas vezes aquela comida, entre aspas, que alguns falam que é muito saudável,
Na verdade, Adonai fala assim, é comida de demônios e pode alterar o seu cérebro e pode alterar o teu corpo. E o corpo teria que ser templo do Espírito. E alterado, ele fala, se você destruir o templo do Espírito, eu o destruirei. É lícito aos demônios irem para esses lugares. Existe uma passagem na palavra, a palavra, ela diz assim ao Messias, se vai nos expulsar, os demônios estavam no homem, se vai nos expulsar, nos mande aos porcos. E a resposta do Messias é, pode ir, vai. E eles foram, e ao mesmo tempo que foram, os porcos se precipitaram no mar. E o mar, ele representa povos, línguas e nações. E povos, línguas e nações são todas as pessoas que estão destituídas da glória, que inventam para si deuses e mestres e que não querem seguir ao Messias, porque aqueles que querem seguir são representados como pessoas pescadas do mar para viver o reino. São pessoas que estão se desintoxicando do mar, dessa água poluída, dessa palavra, água significa palavra, dessa palavra mentirosa que vem com cara de verdade, porque Satanás se faz de anjo de luz. Vai num nutrólogo, ele vai mandar você comer banha de porco e vai falar que vai te fazer bem. Enquanto o próprio Criador está te falando, você está criando um ponto no teu corpo e na tua mente onde o demônio pode atualizar, onde ele pode trazer doença, onde ele pode trazer cegueira espiritual. É ele que está falando. A compulsão alimentar, ela já está relacionada ao tanto que você come. Mesmo que seja comida limpa, você não tem o direito de comer o tanto que você quer. Tem uma outra passagem onde os hebreus, eles estão no deserto e eles falam assim, por que me trouxe no deserto para morrer aqui? Queremos comer carne, eles ficam pedindo carne. E o Criador manda codornizes. E as pessoas acham que aquilo é uma benção, olha, eles ganharam as codornizes. E eles passam a comer as codornizes, porque é um alimento puro, você pode comer. Só que depois que eles comem, e o pai já tinha avisado para eles, podem comer até sair pelo nariz. Tipo assim, vocês vão me desobedecer? Fiquem à vontade. E quando eles comem, o pai fala assim, vai. E depois que eles comem, a ordem é matar os mais gordos, os que comeram mais. A quantidade que a gente come está relacionada ao domínio próprio. E o domínio próprio quem nos dá é o Espírito. A compulsão alimentar, ela começa de uma desobediência, de você comer aquilo que não é lícito ao homem. Você sabe aonde foi a primeira desobediência alimentar? Foi lá no Éden. Fruto do Espírito começa com amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não é assim? Esses aí são o fruto do Espírito que nós temos que ter quando a gente tem o Espírito. E domínio próprio está relacionado com aquilo que você vai comer também. Se te colocarem um prato de porco, que não é lícito ao homem comer, e um prato de salada, você tem o livre-arbítrio de escolher entre obedecer e comer a salada ou desobedecer e comer o porco. Esse é nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós só usamos para desobedecer, porque senão a gente não precisa dele, a gente simplesmente obedece. Um jardim completamente comestível, você podia comer tudo, de todos os frutos das árvores você poderia comer. Você só não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja bem, essa árvore não é uma árvore de fruto que a gente pega na mão e põe na boca para comer. Ela não é uma árvore de maçã. Ele não falou, você não pode comer da árvore da maçã. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Então ele está falando, você não pode conhecer o bem e o mal. Você tem que conhecer só o bem, sabe por quê? Porque se você conhecer o bem e o mal, você vai fazer o bem e o mal. Tanto que a Eva falou assim, nem toque nessa árvore, mas ela tocou, foi lá e conheceu e passou esse conhecimento, essa ciência para o marido dela. E essa ciência fez o homem que era imortal passar a ser mortal. O que é um mortal? Um mortal é aquele que precisa de um salvador para se tornar imortal. Mas o homem até hoje ama uma ciência, não é verdade? E o que é uma ciência? É o bem e o mal. Tem uma aparência de bem, mas é mal. O que eu faço se hoje tudo está alterado, se toda a alimentação está alterada, se os cheiros são alterados? Tenho que entender que cada pessoa tem um processo com o Pai. A partir do momento que você aceita obedecer o Pai, não é aceita Jesus, é aceita obedecer as normas do reino. Então, ali você começa um processo com o reino. E cada um está em um processo. E cada filho é um filho único para o Pai. Eu tenho 2 filhos, eu sempre falo. Um filho eu tenho que tratar completamente diferente do outro.
Se eu levasse no shopping, sempre falo isso. Eu tinha que falar assim, compra alguma coisa. E o outro tinha que falar, para de comprar. Por quê? Porque são diferentes. Então é assim que o pai vai tratar e começar a trabalhar no reino cada um dos seus filhos. O problema é que o homem, ele tem uma soberba muito grande, porque ele sempre quis ser como Deus. E por mais que ele diga que não, as ações dele berram que ele quer sim. Então se ele acha que hoje ele come corretamente, então ele vai para as pessoas com soberba, mesmo que disfarçada, e quer que as pessoas comam como ele. Só que não entende que ele pode estar fazendo algo bom na alimentação, mas algo ruim em outra área. E outra área pode ser simplesmente a área de você julgar. No vídeo passado eu falei sobre a minha depressão, que cada dia eu engordava um pouquinho mais. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu tivesse engordado 100 quilos e eu não soubesse a verdade, talvez eu não quisesse me levantar. O que me fez me levantar é eu entender que eu estava pecando contra o meu Criador. Porque a gula, ela é sim pecado. E ela é um pecado gravíssimo, tão grave, que está falando assim que os glutões não entrarão no reino de Adonai. Bom, meninas, esse é um pequeno resumo. Então, assim, quando a gente tenta lutar pela alma, a gente não vai vencer. Dá uma olhadinha nos vídeos passados, porque alma com alma Satanás vai ganhar, e alma com alma você está lutando por você, pela sua beleza, pelo seu bem-estar, pelo teu físico, enfim. Mas quando você começa a lutar pelo Espírito, você está lutando porque você ama o Messias, você ama aquele que deu a vida por você. E você não quer se sujeitar a Satanás de forma alguma. Então, nem tudo é assim, ó, acabou. Não, às vezes você vai ter um processo, às vezes você vai precisar de um remédio sim. Hoje, infelizmente, a gente sabe que nem só remédio é remédio, mas comida é remédio. E tem muita comida que é veneno, meninas. Começa a ler os rótulos que você vai ver que muitas comidas está escrito plástico, sabe? Então não vem com essa de que remédio é feitiçaria. Claro que é, claro que é. Tudo que sai da naturalidade é feitiçaria. Mas comer um fandangos é feitiçaria. Comer um sorvete é feitiçaria do mesmo naipe ou maior, porque o que tem de plástico no meio, entende? O que eu tô falando assim, se você quer andar pelo Espírito, você primeiro precisa buscar a verdade. E como a gente está falando de compulsão alimentar, busca a verdade sobre cada alimento, à luz da palavra, sobre como eles foram modificados, como o trigo foi modificado. Busque entender o que está entrando na tua boca e se é isso que o Messias quer que entre na sua boca. Às vezes é melhor você se remediar um pouco e conseguir ter a mente limpa para pensar onde você ainda está errando e se corrigir. É como uma pessoa que nasce dentro de uma igreja. Ela acha que ela é santa, porque você fala assim, qual que é o dia que da sua conversão? Ela não sabe. Mas nasci na igreja, foi que foi, assim. Mas a verdade é que todos nasceram pecadores, e se você não sabe o dia que o Salvador te restaurou, parece que não fez nada, né? Mas aquele que sabe que é um pecador, e ele veio para chamar pecadores aqueles que sabem que é pecador, eles sabem o dia da restauração, eles sabem o dia do chamado deles. É disso que eu tô falando. É preferível você se remediar um pouco. Se você não consegue, se você consegue, a melhor coisa é aniquilar tudo de uma vez. Mas se você não consegue, é melhor você remediar um pouco, ter sua consciência tranquila de que você está fazendo a tua parte e de que você não chegou lá e pedir ajuda, porque ele vai te ajudar. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você um dia estaremos libertos dessa escravidão, porque é uma escravidão. Fiquem com Adonai.